Grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte e é o primeiro da semana e hoje, lamentavelmente, a gente registra aqui mais uma vez uma derrota da Caldense, chegou a estar ganhando o jogo lá em Patos de Minas por 2-1. A gente falou durante a semana toda, aqui a semana passada, que ela dependia de 2 vitórias nos 2 últimos jogos, né? E claro, passaria pela vitória diante da URT ontem, lá em Patos de Minas. Isso não aconteceu. Lamentavelmente, o time ainda corre risco de rebaixamento, até porque nos critérios de desempate, ele está hoje em penúltimo lugar, com um saldo de 1 gol a mais do que o Boa de Varginha. Quer dizer, é o saldo menos pior do que o saldo do time do Boa de Varginha. E tá igual o VEC, só que o VEC aí entra no critério de cartões vermelhos. A Caldense recebeu 5 cartões vermelhos e o VEC recebeu 3. Então a Caldense está em penúltimo lugar, porque empata em todos os demais critérios com o VEC, mas perde no critério cartões vermelhos. Lamentável, hein, gente? A situação está complicada. Inclusive o próprio técnico Mauro Fernandes, ele deu uma palavrinha depois do jogo. Daqui a pouquinho você vai ouvir tudo isso. Nós vamos falar também aqui de todos os resultados. O grupo B já está definido. Nós já temos os 3 classificados. Você vai ver daqui a pouco o Norte Sport de Montes Claros, a URT e o próprio Mamoré. As 2 equipes de Patos de Minas matematicamente classificadas. E você vai acompanhar, inclusive, a próxima rodada para poder analisar daqui a pouquinho o que tem que acontecer para a Caldense não conhecer o segundo descenso dela na história, seguidamente, né? Daqui a pouco você vai acompanhar como é que é a história dela ter caído para o módulo 2 do Campeonato Mineiro, né? Mas voltou logo, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Eu vou falar também da participação de Poços de Caldas na fase regional dos Geng, que aconteceu lá em Extrema, lá no sul, no leste do estado, né? E, inclusive, na quinta-feira, convidado nosso, estará aqui o professor Deusdedite, né? O popular professor Dedão, que ele foi comandando a delegação de Poços de Caldas lá para Extrema. Ele foi convidado nosso, na quinta-feira estará aqui, mas ele já mandou para a gente aí uma série de detalhes que nós vamos daqui a pouquinho trazer para o conhecimento de todos vocês. Então, vamos falar também do especializado da Caldense, vamos falar inclusive do Master da Caldense, que fez um jogo amistoso contra o Master do Pouso Alegre, e foi um jogo interessante lá no CT, daqui a pouquinho você vai saber como é que foi esse jogo aí. E os campeonatos brasileiros, né, das séries A e B, que você vai acompanhar conosco também daqui a pouquinho. Mas eu vou começar falando da derrota da Caldense, lá em Patos de Minas, diante da URT. Saiu perdendo por 1-0, a Caldense foi buscar a virada, conseguiu a virada, inclusive com um golaço do Alan Kalberg, né? Um golaço mesmo do Alan Kalberg. E depois, quando parecia que a Caldense poderia administrar esse resultado, ela cedeu de novo, como tem acontecido nos finais dos jogos. Ela sempre, no fim do jogo, entrega a rapadura. Entregou a rapadura lá em Patos de Minas e a URT acabou fazendo 2-2 e depois 3-2 na cobrança de pênalti. Então, ficou difícil para a Caldense, né, essa situação, porque a veterana, ela estava, como eu falei aqui a semana passada, entre a cruz e a espada. Ela poderia tanto se classificar quanto correr risco de rebaixamento. Então o que eu posso dizer é que depois do jogo de ontem, não dá mais para se classificar. A Caldense não tem mais nenhuma condição de se classificar. Ela tem 8 pontos, se vencer o Norte Sport ela chega a 11. Só que o Mamoré já tem 12 e o ART pulou para 16 ontem, então não tem mais nenhuma chance da Caldense se classificar. O que tem que acontecer agora? Lutar com todas as suas forças, todas as possibilidades para não cair, porque existe ainda a possibilidade da queda para a segunda divisão, o que seria
drástico demais, né? A Caldense, que tem uma história tão bonita, né? Já foi campeã estadual em 2002, foi vice-campeã em 2015 e todo mundo sabe que em que circunstâncias que a Caldense não foi campeã invicta, né? Porque o Jô fez um gol pro Atlético no finalzinho lá em Varginha, o jogo foi em Varginha e estava impedido o Jô, naquele tempo não tinha o árbitro de vídeo, né? E a Caldense deixou, o 1-1 dava o título para a Caldense, estava 1-1. Infelizmente acabou acontecendo aquela tragédia e ela acabou perdendo num erro crasso do assistente do Guilherme Dias Camilo, né? Que foi um erro dele, né? Não é que ele foi mal intencionado, não. Naquele tempo não tinha o VAR, o impedimento foi, vamos dizer assim, milimétrico, mas tivesse o VAR, a Caldense seria campeã invicta, porque ela estava jogando bem contra o Atlético. Bom, depois do jogo de ontem, o Mauro Fernandes, ele visivelmente abatido, né? Ele se pune, ele assume a responsabilidade e falou exatamente sobre mais essa derrota. Olha, uma derrota amarga, né, pra gente. E eu só tenho que pedir desculpa para a diretoria da Caldense, presidente da Caldense, que acreditou muito no meu trabalho, né, pedir também para os torcedores, né, porque nós não conseguimos alcançar o objetivo, que era devolver a Caldense para a primeira divisão. E hoje nós corremos um risco muito grande de rebaixamento, né? Então nós temos que, essa semana aí agora, juntar os cacos, a gente ter a dignidade de deixar a Caldense pelo menos no local que nós pegamos, né? E que a gente não passe um vexame maior do que estão passando até agora, né? A Caldense não merece, é uma camisa forte, uma instituição forte, né? E eu me sinto responsável direto, né, por tudo que aconteceu, né, e que está acontecendo. Eu só espero que Deus possa me dar, né, uma luz agora nesse final para esse último jogo, para que nós possamos pelo menos deixar a Caldense no lugar que nós pegamos. Olha, eu gosto demais do Mauro Fernandes, cara, e para ele fazer uma declaração dessa, ele assumiu uma humildade de um treinador que, sabe, ele pela primeira vez está dirigindo uma equipe no módulo 2. Ele sempre foi um treinador de ponta, já trabalhou no Botafogo do Rio, trabalhou no Goiás, trabalhou em grandes equipes do futebol brasileiro, estava no Central de Caruaru, que é um time teoricamente mais qualificado do que a Caldense, tem uma história dentro do cenário até nacional com mais qualidade, né? Então, sabe, é claro que todo mundo tem uma parcela de culpa e de responsabilidade, né? Então o Mauro não se isentou dessa responsabilidade. Ele veio a público e falou: olha, eu lamento, peço desculpas, né? Porque eu não consegui fazer a Caldense voltar para a primeira divisão. Peço desculpa para a torcida, para o dirigente. Agora o dirigente também tem que vir a público e pedir desculpa. Não é isso? Porque se falou muito que a Caldense ia fazer um time capacitado para subir, para comemorar o centenário na primeira divisão no ano que vem. E começou tudo errado. E a gente falou aqui que estava errado. Quem assiste o programa todos os dias pode perfeitamente se lembrar que nós falamos, e nas emissoras de rádio, o André Luiz, que é meu companheiro lá na Rádio Arquibancada, ele falou isso também, que a Caldense estava, sabe, contratando demoradamente, que ela chegou a iniciar a competição na semana do início do campeonato, chegando o jogador. Quer dizer, não é que o jogador, ele vai chegar preparado, que ele estava jogando, não sei aonde aí, mas não é só estar bem preparado, tem o convívio com os companheiros, né? Tem a dinâmica de, sabe, estar junto ali. Então a Caldense pecou demais, desde o início. E todo mundo falando que o negócio não estava legal, que tinha que ter montado o time com mais antecedência. Fez 2 jogos treino. Fez um jogo treino aqui escondido, lá no CT, ninguém ficou sabendo. Só depois que aconteceu o jogo treino é que veio a informação que tinha ganhado de 1-0 daquela
daquele time que teve aqui, daquele grupo que esteve aqui, né? Administrando o futebol da Caldense. 1-0. Time que hoje é amador, lá na região da Grande Campinas. E depois jogou com a Inter em Limeira. Também portões fechados, ninguém viu. E lá perdeu de 1-0. Então, é muito pouco para começar uma competição, sabendo que precisa subir, precisa ganhar, precisa voltar para a primeira divisão. Então, acabou o sonho. Não consegue voltar. E o pesadelo ainda não terminou. O sonho acabou, mas existe um pesadelo ainda. Porque se a Caldense perder para o Norte Sport, independentemente dela perder e o VEC perder também para o Mamoré, se for pelo mesmo número de gols, o VEC ainda continua na frente da Caldense. E aí, e o Boa? O Boa joga em casa com a ORT que já está classificada, que de repente pode vir a Varginha poupando alguns jogadores. Não é isso? Não acredito que aconteça isso, mas independentemente disso, jogando em casa, a última cartada, se o Boa vencer, ele escapa do rebaixamento. Olha que situação. Se a Caldense perder, o VEC perder também, e o Boa ganhar, a Caldense é a última colocada. Cai para a segunda divisão. Então, é o pesadelo que ainda não terminou na história da Caldense. Claro, gente, que vamos torcer para que isso não aconteça, né? A Caldense, acho que desde 70, quando ela entrou no futebol profissional, ela nunca chegou numa segunda divisão. Claro que em determinada época não tinha o módulo 2, mas quando ela caiu em 85, né, já tinha o módulo 2. Ela caiu para o módulo 2, mas só não subiu no primeiro ano porque ela foi prejudicada numa arbitragem lá em Itaúna, contra o time de Itaúna, que ela podia naquele ano já ter voltado. Mas o Alício Pena Júnior, que foi o árbitro, teve um erro grotesco num gol anulado da Caldense. Eu não estava lá, mas acompanhei. E posteriormente, no ano seguinte, já a Caldense voltou, com muita dificuldade, né? Porque caiu também, não me lembro se 85, acho que foi 85 também, o América Mineiro. Então a dificuldade era muito grande. Tinha o América, tinha outros times fortes que voltaram e a Caldense voltou. Quer dizer, permaneceu 2 anos, mas não passou a vergonha que passou esse ano. Que está passando esse ano. De cair também para a segunda divisão. Então, gente, é preciso que se acorde para uma realidade. Agora, que tudo isso sirva de motivação e de exemplo, independentemente de cair para a segunda divisão. Tomara que não caia. Vamos torcer para que não caia. Porque ninguém quer que caia. Não é só o dirigente, não. Não é o técnico Mauro Fernandes que veio aqui e reconheceu a culpa dele e assumiu a responsabilidade pelo erro dele. Mas não é só ele. Não é só ele. A Caldense não é o Mauro Fernandes. A Caldense é a diretoria executiva, a Caldense é a diretoria do futebol, a Caldense são os jogadores, a Caldense é a torcida. Então, se perguntar, para quem quiser que se pergunte, que quer que a Caldense caia, ninguém quer. Quem quer que vê a Caldense na segunda divisão? É um degrau a menos para voltar. E muito mais difícil, né, gente? Então, tomara que a Caldense, nessa última cartada dela, ela consiga suplantar todas as adversidades para botar, quem sabe, fazer um resultado expressivo contra o Norte Sport, né? E aí ela escaparia do rebaixamento, independentemente do que acontecer com os demais concorrentes. Então é lamentável que a Caldense tenha chegado nesse ponto. O Mauro já assumiu a culpa dele. Mas será que ninguém mais vai falar nada? Eu não tenho visto ninguém, que o Serginho não é mais diretor de futebol. O Serginho ele próprio disse, ele é administrador do centro de treinamentos da Caldense. A responsabilidade que ele tinha como diretor de futebol no ano passado, até o ano passado, ele não tem mais o Serginho Maracanã. Então é preciso que alguém assuma essa responsabilidade e explique para a torcida, explique para o cenário futebolístico do estado de Minas Gerais o que está acontecendo, não é isso? O que vai acontecer agora?
Então eu espero que a Caldense consiga o seu grande objetivo. Agora, qual que é o grande objetivo? Não cair. Então tomara que ela não caia, porque ninguém quer, gente, honestamente. Nem a imprensa quer. Sabe, o campeonato da segunda divisão vai começar em agosto do ano que vem. Como esse ano vai começar em agosto também. O Vulcão começa a jogar em agosto. Então, a Caldense, se cair, só volta em agosto do ano que vem. E nós queremos estar perto dos times de Poços de Caldas, né? É muito mais prático para nós acompanharmos os jogos dos dois times de Poços de Caldas. E não ficar aí acompanhando o Campeonato Brasileiro, Paulistão, Mineiro sem a Caldense, Carioca. A gente até faz pelo profissionalismo. Nós vivemos disso. Agora, é preciso que a Caldense, que ela assuma as responsabilidades e que não deixe só nas costas do treinador. Né? Muito pouco para a grandiosidade da Caldense, deixar que o treinador bata no peito e diga, olha, a culpa é minha. Não é isso? Ele já assumiu. E o resto, como é que fica? Gente, o negócio é sério. Não é brincadeira. Vamos aguardar até sábado. Toda a rodada será às 3 da tarde. Vamos ver como é que está a classificação. Ou as classificações pelo grupo A. Aí ainda não tem nada definido. O Aimorés tem 13 pontos. O Democrata tem 12. E o Betim tem 11. Agora, tanto o Tupi quanto o Valério podem chegar a 13 também. E até o Nacional de Muriaé, que hoje seria o rebaixado, pode chegar a 12 e empurrar alguém que está lá com 12, com 11 para baixo. Então tudo pode acontecer. Né? Não tem ninguém garantido ainda no cenário da classificação. Então olha, Aimorés, Democrata e Betim seriam hoje os classificados. O Tupi continua lutando com 10, o Valério lutando com 10, e mesmo hoje na zona do rebaixamento, o Nacional de Muriaé com 9 continua acreditando ainda. E o grupo da Caldense, que é o grupo B, tem o Norte Sport com 18 pontos, já está classificado. Resta saber se em primeiro ou segundo, porque se o Norte Sport perder da Caldense e o RT ganhar do Boa, o RT vai a 19 e tira as vantagens que terá o primeiro colocado no geral do campeonato. Tem vantagens de jogar o segundo jogo dos mata-matas em casa, não é isso? Então tem muita vantagem. Então hoje é o Norte Sport com 18, a ORT com 16 e o Mamoré com 12. Os três já estão classificados. Resta saber quem será o primeiro ou o segundo colocado. Porque o Mamoré vai ser o terceiro, independentemente de vencer ou não. Se ele vencer, ele vai para 15, continua em terceiro, porque não alcança o outro time de Patos, que é o RT. O VEC, a Caldense e o Boa, todos têm 8 pontos. Por que o VEC está na frente da Caldense? Empatou em tudo, olha lá. Ó. Uma vitória, saldo de -2, gols pró 5, iguais, tanto um quanto o outro. Só que aí entra o critério de cartões vermelhos. A Caldense teve cartão vermelho pro Alan Kalberg, pro Kennedy, jogadores dentro de campo e fora de campo. O goleiro João Vitor foi expulso no banco. Também o massagista, o Milton, que depois do jogo recebeu o cartão vermelho, e o auxiliar técnico Luiz Henrique, depois do jogo também foi expulso e recebeu o vermelho. São 5. E o VEC, mesmo com jogadores expulsos do banco, teve 3 expulsões. Por isso que está na frente da Caldense. E a Caldense só não ficou na última posição, porque se ela sofre mais um gol, ela vai para -3, o mesmo do Boa. Só que aí o Boa tem 8 gols pró e a Caldense tem 5. Então ela ficaria atrás do próprio Boa na lanterna do campeonato. Então ela ainda tem chance dela própria depender de... Vamos ver os jogos? Jogos da última rodada. Todo mundo joga às 3 horas da tarde. Porque tem campo que não tem iluminação, né, e precisa jogar no mesmo horário. Então o Democrata de Sete Lagoas recebe o Valério no grupo A. O Nacional de Muriaé enfrenta o Aimorés no grupo A. O Betim também no grupo A pega o Tupi. E aí vem os times do grupo B, que são os times do grupo da Caldense. O Boa joga em Varginha com a ORT, precisa ganhar para escapar do rebaixamento. A ORT precisa ganhar para tentar ficar na primeira posição. A Caldense recebe o Norte Sport, precisa ganhar para não correr risco de rebaixamento. E o Norte Sport precisa ganhar para ficar na primeira posição.
Olha que complicação. E o Mamoré recebe o VEC, o Varginha. O Mamoré já é o terceiro colocado. Pode até poupar algum jogador, a gente não sabe, né? De repente vamos poupar porque nós não vamos mudar em nada. Vamos entrar na outra fase, limpo de cartões, etc. Mas o VEC não. Precisa ganhar para não cair. Olha que situação que nós chegamos na última rodada. Nós vamos falar mais sobre isso ao longo da semana. Vamos para o nosso primeiro pequeno bloco de intervalo. E eu volto daqui a pouco, tem muito mais informações aqui no nosso Sul Minas Esporte. Até já. Plano São Luís, o plano funerário de Poços de Caldas. O plano da tradicional floricultura São Luís, assistência funeral completa em Poços e região. Apoio aos convalescentes com carro que leva e busca em consultas e exames médicos. No Plano São Luís, você encontra assistência funeral mais completa para esse momento tão delicado, com muito carinho e profissionalismo. Conheça nossos planos a partir de R$ 39,90. Plano Funerário São Luís. Esse é de Poços. Esse eu confio. Avenida Francisco Sales, 86, 3042, 2480. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta com o Sul Minas Esporte e Poços de Caldas participou da fase regional do GENG lá em Extrema. Eu falei aqui na abertura, eu convidei para quinta-feira estar aqui conosco o professor Deusdedite. Ele vai falar mais detalhes, vai esmiuçar o que aconteceu lá e o que vai acontecer em Governador Valadares. Porque, por exemplo, eu sei que hoje Poços de Caldas tem a vaga do basquete, módulo 1 com o Pelicano, e tem o xadrez também, com uma escola Mariquinhas, daqui a pouco o nome me foge agora, mas tem essa vaga para o xadrez também. Mas vamos acompanhar aqui, vamos parabenizar algumas equipes aqui que se conseguiram, o CEPOC, né, com o terceiro lugar no futsal, né, foi uma campanha bacana, invicta, hein? O time não perdeu, inclusive foi eliminado sem perder. Houve empate contra o time da casa, o time de Extrema, só que aí no pênalti é loteria, né, gente? Perdeu, mas parabéns ao time do CEPOC que brilhou, não chegou ao título, mas sai de lá invicto e com muita honra. Parabéns. Vamos falar também aqui, parabenizar também a escola Pelicano, escola Pelicano, né? Ficou aí em primeiro lugar no basquete masculino. Se vai lá para Governador Valadares, né? Parabéns. Também vamos aqui cumprimentar a Escola Pedro Afonso, quarto lugar no handebol feminino, módulo 1. As meninas aí também brilharam, quarto lugar no estado, até a fase regional, tem que receber os parabéns mesmo, né? O Pelicano, quarto lugar no basquete feminino, módulo 2, também uma participação honrosa. E a gente está vendo ali no lado esquerdo ali o professor Deusdedite, né? O professor Dedão, que virá aqui na quinta-feira. Poços também foi terceiro lugar no xadrez masculino, módulo 2. O aluno João Linhares, né? Acabou brilhando, junto com o professor William Batista, e também a lista, nós vamos falar aqui amanhã, na quinta-feira, trazer a lista daquelas equipes classificadas para você poder acompanhar conosco. Então você já sabe, na quinta-feira, nós teremos a presença conosco aqui do Dedão, professor Deusdedite, que foi o chefe da delegação de Poços de Caldas lá em Extrema e vai nos atender o convite, estará aqui na quinta-feira
para falar um pouco mais sobre essa fase do Geng e o que se projeta para a fase estadual, que será em Governador Valadares em agosto, tá? Então vamos aguardar na quinta-feira. Olha, eu queria falar também aqui do brasileiro, do Campeonato Brasileiro da Série B. Nós tivemos alguns jogos ontem, ontem domingo, lá. O Botafogo de Ribeirão ganhou do Vila de 1-0 lá em Ribeirão. O Brusque bateu o Ceará por 1-0 lá em Santa Catarina. O Goiás empatou com o Coritiba em 1-1 em Goiânia. E o Sport venceu o Mirassol por 1-0 lá no Recife. Então, os resultados que aconteceram ontem. Deixa eu só ver como é que está a classificação. Olha, os 4 primeiros, o América Mineiro, que é líder agora, o Avaí, o Sport e o Goiás. E lá embaixo, na zona do rebaixamento, olha, o Brusque, o CRB, o Ituano e o Guarani. Não esqueci do Santos lá, meu gente. Está em 7º lugar, meu time lá. 7º lugar, hein? Se bobear, não volta para a primeira divisão. Vamos ver então como é que está a Série A. Ontem nós tivemos também, aliás, no sábado, nós tivemos alguns jogos no sábado, né? No sábado o Bragantino bateu o Juventude por 2-1 e o Fluminense perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 2-1. Olha só o Fluminense, hein? Tá feia a coisa lá para os lados do Fernando Diniz. Nós tivemos também alguns jogos ontem, conferindo o Vitória. Finalmente uma vitória do Vitória. Ganhou do Internacional por 2-1. O Carpini consegue a primeira vitória dele, a primeira vitória do Vitória, 2-1. O Corinthians conseguiu empatar com o São Paulo. São Paulo perdeu a grande chance de ganhar do Corinthians ontem na Arena do Corinthians. Jogou melhor, mas tem que fazer gol, né? E não fez. Aliás, o goleiro do Corinthians jogou bem mais uma vez. 2-2. O Atlético Paranaense empatou com o Flamengo. Fez o gol já no acréscimo, 1-0. E não é que o Flamengo, no acréscimo, fez também o gol de empate, 1-1. E o Grêmio perdeu para o Botafogo por 2-1. Boa vitória do Fogão, em 2-1. Deixa eu falar aqui sobre... tem mais jogo, né? Tem mais jogo. Domingo nós tivemos mais 3 jogos, é isso mesmo. O Vasco empatou com o Cruzeiro 0-0. O Vasco também está amarrado ali, hein? O Cuiabá goleou o Fortaleza por 5-0. Fortaleza perdeu 2 jogadores expulsos no primeiro tempo. E aí ficou fácil para o Cuiabá. E o Criciúma empatou com o Bahia em 2-2. Estava ganhando e o Bahia foi buscar o empate. 2-2. Vamos ver como é que está a classificação do Campeonato Brasileiro? Olha, Botafogo líder com 19. Aí tem o Flamengo com 18, o Bahia com 18, o Atlético Paranaense com 17. E naquela zona azul, que é a pré-Libertadores, o Atlético Paranaense o Atlético está classificado ali, né, para a Libertadores. Tem o São Paulo com 15 e o Bragantino também com 15. E na zona cor de abóbora ali, que é a zona da Copa Sul-Americana, tem Palmeiras, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Internacional, Juventude e Fortaleza. E na zona do rebaixamento, olha o tamanho que está essa zona de rebaixamento. Ó. Tem o Grêmio, tem o Criciúma, tem o Fluminense e o Vitória. E o Corinthians beirando ali também a zona do rebaixamento. Briga de cachorro grande para não cair, né? E nós estamos encerrando aqui o nosso programa de hoje. Amanhã nós vamos voltar a falar aqui sobre a Caldense. Vamos tentar elaborar um plano na Caldense. Tem que acordar para essa realidade. A Caldense tem que buscar uma vitória contra o Norte Sport, para não depender de mais nada. Se ela vencer, e de preferência por uma boa margem de gols, ela não vai depender de mais nada, para permanecer no módulo 2 pelo menos. E o ano que vem, montar um time do tamanho e do peso da camisa da Caldense. Não adianta fazer time de segunda divisão para tentar voltar para a primeira jogando a segunda, módulo 2. Então é isso, gente. A gente tem que falar as verdades aqui, às vezes é chato, é duro, né? Mas temos que falar. Está tudo errado na Caldense, né? Começar pela assessoria de comunicação. O que o assessor de comunicação tem que escrever em algum lugar? Que só a rádio de Patos de Minas que ia transmitir o jogo. A rádio Arquibancada transmitiu, a rádio Mantiqueira transmitiu, né? A rádio Caldas FM transmitiu. Como? Não importa. A transmissão foi feita. A assessoria de comunicação tem que ser amigo da imprensa.
não inimigo da imprensa. Tá, gente? Grande abraço e eu volto amanhã.